As sete igrejas do Apocalipse representam as sete eras da história da igreja? Essa pergunta não quer calar. O número de expositores ao longo da história sustentou que as sete igrejas de Apocalipse capítulo 2 representam sete estágios sequenciais da história da igreja. Embora não favoreçamos essa visão, é instrutivo entender os argumentos a favor e, é claro, contra, uma vez que ela será frequentemente encontrada pelos estudantes do livro do Apocalipse. A visão é conhecida como a visão histórico-profética. O que é isso? A interpretação histórico-profética afirma que, enquanto todos os sete tipos de igreja sempre existiram, um tipo denomina ou domina uma era particular ao longo da história do cristianismo. Ao longo da história da igreja, todos os sete tipos de igrejas estão presentes, mas um tipo tenderá a dominar um período particular da história da igreja. Arnold de Frankenbrau, imagino que eu pronunciei o nome deste alemão certo, responde à afirmação de que tal visão das cartas às igrejas viola a regra de ouro da interpretação. Quando o senso claro das escrituras faz sentido, não busca outro sentido. Portanto, tome cada palavra em seu sentido primário, ordinário, usual, literal, a menos que os fatos do contexto imediato, estudado à luz das passagens correlatas e axiomáticas e fundamentais verdades, indiquem claramente o contrário. A questão é essa. Essa visão não viola a regra de ouro da interpretação e os princípios de uma hermenêutica literal, ou viola. Se fosse demonstrado claramente que tudo que foi dito em uma carta específica pode ser ou era verdade dessa igreja em particular ou desse tipo de igreja, então a resposta seria sim. Mas se forem feitas afirmações de que alguma forma não sejam verdadeiras para aquela igreja em particular, a resposta seria não. Esse autor, desse nome impronunciável, prefere limitar a interpretação somente àquela igreja ou apenas àquele tipo de igreja. Mas, de vez em quando, são feitas declarações que tornam isso possível. Certas declarações feitas a igrejas individuais não podem ser verdadeiras sobre a situação estritamente local e devem ter um significado mais amplo. Um exemplo é a promessa de manter a igreja da Filadélfia longe da provação, aquela hora que há de vir sobre toda a terra. Há muito que essa promessa poderia ser mantida apenas para aquela igreja em particular, pois essa igreja local não existe mais. Nem essa promessa poderia ser limitada àquele tipo de igreja, porque outros tipos de igreja desses dois capítulos também participarão da promessa. São declarações como essa, o uso no nome fenício Jezabel em Tiatira, que dão crédito à interpretação histórico-profético. Em Apocalipse capítulo 2, 22, a mulher deve ser lançada na grande tribulação. Isso significa que, diferentemente da igreja verdadeira, a igreja católica romana, representada aqui por Jezabel,
entrará na grande tribulação. Este é outro exemplo de uma passagem que simplesmente não pode ser limitada à situação local. Fruchtenbauer sugere a seguinte correlação histórica. Éfeso é a igreja apostólica, de 30 a 100 depois de Cristo. Esmirna é a igreja da perseguição romana, de 100 a 313 depois de Cristo. Pérgamo é a igreja da era de Constantino, 313 a 600 depois de Cristo. Tiatira é a igreja da Idade das Trevas, 600 a 1517 depois de Cristo. Sardes é a igreja da Reforma, 1517 a 1648. Filadélfia é a igreja do grande movimento missionário, 1648 a 1900. Laodiceia é a igreja da apostasia, 1900 aos dias atuais. É nossa opinião que a visão histórico-profética sofre de numerosos problemas, claro, como qualquer hermenêutica. Há uma discordância significativa entre diferentes proponentes da visão sobre os quais períodos da história são representados, tanto em suas características, claro, quanto nessas datas. Nisso, o esquema histórico-profético sofre dos mesmos problemas que a interpretação historicista da revelação. A história da igreja é muito mais complexa do que pode ser refletida por 7 períodos que compartilham características globais. Mas a correlação feita entre as cartas e a história da igreja é totalmente ocidentalizada e deixa de levar em conta importantes movimentos e atividades em outras partes do mundo. Se as igrejas realmente são representativas do curso da história da igreja, esse de fato deve ter sido escondido da igreja primitiva ou teria destruído o conceito da iminência do retorno de Cristo. A interpretação histórico-profética parece ler mais no texto do que o pretendido. Richard Chenevix Trench observa: esses nomes na teologia são impronunciáveis. Abre aspas. A multiplicidade de dissertações, ensaios e livros que foram e ainda estão sendo escritos em apoio a esse esquema de interpretação deve permanecer em um momento singular de ingenuidade desperdiçada. É trabalho mal aplicado, uma busca de futuro nas Escrituras que não pode ser encontrado lá. Uma resolução para extrair dela aquilo que extrai deve primeiro ter colocado. Claro, os homens nunca tomarão as Escrituras mais ricas, eles as terão tornado muito mais pobres para si mesmos, se nutrirem com as fantasias dos homens no lugar das verdades de Deus. E você? O que é que você pensa a respeito disso? As 7 igrejas do Apocalipse são ou não são as 7 igrejas da Ásia? Pense nisso. Coloca aqui embaixo do vídeo o que é que você pensa. E é claro, fundamente toda a sua perspectiva. Muito obrigado. Deus abençoe.